dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma acrobática aula de literatura dessa nossa disciplina, da arte da palavra. E hoje, como vocês podem perceber pelo cenário que eu preparei, vamos falar sobre o modernismo, certo? Bom, o que é o modernismo? O modernismo marca o final do século XIX e o início do século XX. É o grande boom da era das informações, em que é um momento de efervescência artística, tal qual ocorrera em outros momentos históricos, mas que vai marcar também mais do que nunca, uma união das artes. As artes plásticas, a pintura, a música e a nossa querida arte e literatura vão se unir, vão confluir, vão trocar valores, vão trocar ideias, vão trocar conceitos e vão começar a falar mais ou menos a mesma língua, certo? Bom, para a gente começar a entender o modernismo, a gente tem que entender o que influenciou, o que gerou o modernismo. Ele vai partir a partir de 5 movimentos de vanguarda que nascem na Europa. O cubismo, que representa a extrapolação das formas a partir de formas geométricas, como o cubo. O futurismo, que vai demarcar justamente uma progressão para o futuro, uma liberdade não antes vista, uma tendência a novos comportamentos, valores, concepções e olhares. O expressionismo, que vai marcar e vai representar a força do eu enquanto ser expressante, enquanto aquele que emite, aquele que fala de si. O dadaísmo, que vai marcar a agressão das palavras, vai ser representado por uma linguagem muito mais agressiva, mais contundente, mais forte, mais ousada, por assim dizer, atrevida. E o surrealismo, que vai identificar e vai transpor para fora justamente o absurdo, o ilógico, o não natural, o surreal, que extrapola o real, beleza? Como representantes do modernismo brasileiro, a gente vai ter, nesse primeiro momento, todos os artistas que participaram dessa aqui, da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um movimento que, na verdade, ocorreu em 3 dias. Um movimento que contou com algumas artistas plásticas, algumas pintoras, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, que é a autora dessa obra que está aqui atrás. Na literatura contou com Mário de Andrade, com Oswald de Andrade, que apesar do mesmo sobrenome não eram parentes. Contou com Alcântara Machado e com muitos outros poetas que a gente vai observar agora. O primeiro passo desse movimento modernista, ele é dado a partir de Oswald de Andrade, que era um homem burguês, rico, nascido em São Paulo, que tinha como principal objetivo dentro da literatura execrar a burguesia, combater essa classe que era tão íntima dele, que ele conhecia tão bem. Certo? Para isso ele lança o movimento Pau-Brasil, que é esse aqui que está aqui no quadro. O que se tratava o movimento de literatura Pau-Brasil? Ele diz que o Brasil, em algum momento, precisa de uma literatura de exportação. Uma literatura que retrate a si, que tenha conceitos próprios, que não seja espelho nem influenciado por outras literaturas, sobretudo a portuguesa, que seja uma literatura que as outras nações vão querer consumir. Uma literatura que vai servir de exemplo, de molde, para contar histórias, para marcar tendências artísticas. Ele cria esse movimento para o Brasil. A burguesia, muito influenciada ainda pelos valores parnasianos, vai bater de frente com alguns nomes como Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, e vai criar um movimento verde-amarelismo, que vai muito próximo a um nacionalismo ufanista, que beira o nazifascismo. Eles vão trazer um movimento de ódio ao estrangeiro e muito fanatismo pelo nacional. O que, em alguma instância, é prejudicial, porque a gente não pode se fechar numa bolha. O Wakanda só dá certo na ficção, beleza? Posto isso, o Oswald de Andrade vai se contrapor a essa reação ao seu movimento e vai lançar o movimento antropofágico ou antropófago. O que significa? Em tupi, antropófago ou antropofágico significa Abaporu, que é o nome dessa obra aqui, que a Tarsila do Amaral pintou e deu de presente para ele de aniversário. Esse movimento tende a, tal qual o movimento da antropofagia, você deglutir algo e se tornar mais forte a partir da ingestão das carnes ou das tendências desse corpo que você deglutiu, perfeito? Ele prezava que a gente pudesse sim valorizar a cultura estrangeira, mas que pudesse consumi-la
e trazê-la para nós e cuspir de volta, mais ou menos, uma literatura baseada no que a gente tem de nacional, em tendências que prestam, em tendências que são valorizadas, que devem ter seu legítimo valor, que são de origem estrangeira, e assim criar uma terceira via, que seria justamente esse movimento antropófago, né? Ele lança um manifesto e eu vou ler um início dele para vocês. Está aqui na tela. Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade, 1928. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará: filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa-mundi do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa, contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida. E a mentalidade pré-lógica para o senhor Lévi-Brou estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade de Ouro anunciada pela América, a Idade de Ouro e todas as girls, filiação, o contato com o Brasil Caraíba, Horrible Le Gagnon, Printer, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao Romantismo, a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista, e ao bárbaro tecnizado de Keyserlin caminhamos. Esse é o início do movimento antropófago, que marca justamente uma contraposição a esse movimento que veio de reação ao movimento pau-brasil e que delimita o que vai ser a literatura de Oswald de Andrade. Para ilustrar também o que foi essa literatura moderna, a gente vai ter algumas obras aqui, entre elas as obras de Mário de Andrade, que foi a base teórica, a substância teórica, literária e poética que solidificou e sedimentou os caminhos da Semana de Arte Moderna e, por consequência, do modernismo brasileiro. Mário de Andrade era muito culto, desde cedo começou a estudar música, começou a estudar filosofia e poética, e ele vai estabelecer os valores e como que as teorias do modernismo vão se dar frente às contraposições parnasianas, às contraposições de outros estilos literários que antes eram cultuados e ainda tinham algum valor, e vai estabelecer esses marcos da literatura moderna. O que a gente vai ver de valores nessa literatura do Mário de Andrade e do modernismo de modo geral? A gente vai ver uma valorização do cotidiano, como nunca antes foi feita. A gente vai ver uma linguagem bastante popular, muito próxima, uma linguagem popular, muito próxima ao que a gente tem hoje no Brasil. A gente vai estabelecer valores, vai estabelecer ícones e vai estabelecer como que essa literatura deve chegar e a quem ela deve retratar. Bom, e a literatura do Mário de Andrade vai solidificar e vai pavimentar esse caminho que o modernismo vai trilhar a partir da Semana Moderna de 22. Para ilustrar um pouco, eu trouxe um poema dele que chama Os Cortejos e que basicamente vai apresentar essa poesia dele a vocês. Vamos lá. Monotonias das minhas retinas, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Todos os sempre das minhas visões, buongiorno, caro. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Oh, os tumultuários das ausências. Pauliceia, a grande boca de 1000 dentes. E os jorros dentre a língua trissulca de pus e de mais pus de distinção.
Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Estes homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos. Nessa poesia ele trava primariamente uma disputa, né, um conflito com a população de São Paulo e com o vai e vem daquela metrópole que já se formava. Ele estabelece desde já esse interlocutor e esse objeto da sua poesia, que é a Pauliceia. Mais pra frente ele vai criar a Pauliceia Desvairada, vai ser uma obra dele. E Mário de Andrade também vai em sua obra-prima, vai escrever Macunaíma, essa obra aqui da tela, em que ele retrata, ele faz uma rapsódia, um grande conto épico brasileiro, baseado numa obra de um escritor alemão que veio visitar a Amazônia, e que registra lendas e tradições indígenas de toda a Amazônia, não só da brasileira, mas também da fração venezuelana dessa nossa floresta. E ele vai adaptar, vai incluir e vai explorar os universos da mitologia indígena, das tradições orais, das tradições milenares que os povos tupi e os povos indígenas, os povos amazônicos detinham. É uma obra muito importante para a nossa cultura, é uma obra muito importante para a nossa literatura, que vale muito a pena ser explorada e lida. Como é uma obra muito comprida, uma obra de muito requinte, eu não daria conta de tomá-la nesse vídeo. Mais para frente, em outro momento do nosso curso, a gente vai ver, eu prometo. O terceiro poeta desse nosso primeiro olhar sobre o modernismo, que vai de 22 até a poesia de 30, é Manuel Bandeira. Bandeira nasceu em Recife, em Pernambuco, fez seus estudos secundaristas no Rio, concluiu seus estudos em São Paulo e retornou ao Rio, fazendo parte de uma elite intelectual boêmia que habitava a Lapa. E aqui ele contribuiu com muitos autores, como Sérgio Buarque de Holanda, os autores intelectuais, como outros músicos. Ele vai criar uma poesia muito rica em detalhes, muito rica em nostalgia e em retratos de um Brasil raiz, propriamente dito, um Brasil esquecido, um Brasil que não é muito conhecido, mas que traz nesse momento um valor para essa poesia modernista que a gente não tinha, que era um valor de resgate de uma infância e de um retrato do vilarejo, de como era a vida e como que a poesia pode ser um instrumento não só para grandes obras sobre grandes valores como a natureza, o amor, o belo, as artes, mas também obras do cotidiano, como o poema tirado de uma notícia de jornal, que é uma obra que ele só recorta, que ele só monta os versos em que o texto não é dele, e como a obra Evocação do Recife, que é essa que eu vou ler agora para encerrar a nossa aula, que trata justamente da evocação do Recife, não só de um Recife de Corés, mas do Recife da cidade natal de Manuel Bandeira. Certo? Vamos para ela. Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Morritstad dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava, de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam, coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe.
Lá longe, o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha, um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi, morto, árvores destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras, novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana ou do amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida, com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam, Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto, Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Nessa obra tem algumas curiosidades. A primeira delas é a liberdade formal que Manuel Bandeira tem, que ele toma, que ele dá esse poema. E também a liberdade conteudística, em que esse poema ele é contado como se ele estivesse contando mesmo essas histórias para alguém, como se ele estivesse lembrando desses momentos, como se ele estivesse evocando, portanto, as lembranças e os momentos que ele viveu na infância, as pessoas, os costumes, as coisas, os atos, e que ele retrata em tom de conversa, em tom de diálogo íntimo com alguém que ele está falando que é o interlocutor, que é o leitor desse poema. Traz também uma curiosidade, que são as brincadeiras, as cantigas que ele retrata, e também essa questão do Capiberibe, do Capibaribe, que o nome do principal rio de Recife é Capibaribe. Porém, lá no Recife, eles chamam de Capiberibe. Quem for pernambucano, por favor, me corrija caso eu esteja falando besteira. Conta Manuel Bandeira que aqui no Rio, quando ele veio estudar, ele falou desse rio com propriedade, com toda a naturalidade de quem conhecia o rio como natural de Recife. Só que aí seu professor corrigia toda vez que ele falava Capiberibe para Capibaribe, que é o nome verdadeiro, o nome oficial que era falado pelos demais brasileiros, por assim dizer. Essa obra retrata também um importante conceito da poesia de Bandeira, que é o alumbramento, em que é um momento de gozo espiritual, um momento de cognição, é como um estalo que ele tem, é como se uma luz acendesse nos olhos de Bandeira. Essa poesia retrata o modernismo porque, retrata a literatura local, o cotidiano, a literatura que trata de noites do interior de um vilarejo no Recife, da rua, fala o nome da rua, retrata a saudade que o poeta tem, traz uma língua popular, ele fala em língua popular, ele fala da língua popular, do português gostoso do brasileiro. Ele fala também sobre como que se dava essa vida e como ele quer valorizar esses costumes tão simples que ele tinha na infância e que ele gostaria que se perdurassem em sua literatura, que é imortal. Certo? Assim encerramos a aula de hoje. Envio lá naquele arquivo, nesse aqui, as obras, os links para as obras, das principais obras desse primeiro momento. Semana que vem a gente trata da geração de 30, a gente começa a segunda fase do modernismo. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, sugestão, agradecimento, crítica, panfleto, enviem nesse e-mail aqui. Obrigado pela atenção, espero que tenham uma boa semana. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.